Você já ouviu falar da Fazenda Paraíso? Se não, talvez seja melhor assim. Aqueles que conhecem sua história desejariam nunca ter escutado os sussurros que cercam aquele lugar. Dizem que há algo lá, algo que nunca deveria ter sido despertado. Mas antes de julgarmos se tudo isso é apenas superstição ou uma verdade obscura, deixe-me contar como tudo começou. Paraíso era uma fazenda próspera no início do século passado. Um vasto terreno coberto por campos dourados de trigo, um celeiro imponente e uma casa de madeira que abrigava a família Fernandes. Samuel Fernandes, o patriarca, era um homem rígido e trabalhador, respeitado por uns e temido por outros. Com ele viviam sua esposa, Helena, e seus 2 filhos, Thomas e Amanda. Eles tinham uma vida pacata até a chegada de um estranho forasteiro. Era um final de tarde abafado quando ele apareceu. Alto, magro, vestindo um terno preto já surrado pelo tempo. Não disse seu nome, apenas pediu um copo d'água. Mas havia algo nele que fez Helena hesitar. Seu olhar era fundo e vazio, e suas mãos, compridas e ossudas, tremiam levemente enquanto seguravam o copo. Samuel, desconfiado, perguntou qual era o propósito de sua visita. O homem então sorriu. Um sorriso torto, como se sua boca não estivesse acostumada a esse movimento, e murmurou: "O sangue da terra chama pelo sangue dos homens, e o tempo está se esgotando." Naquela mesma noite, os animais da fazenda começaram a agir de forma estranha. O gado mugia desesperado, os cavalos batiam as patas contra o chão e os cães uivavam para a escuridão. No celeiro, Thomas e Amanda juraram ter ouvido passos arrastados e um murmúrio distante, como se alguém estivesse rezando em um idioma desconhecido. No dia seguinte, Samuel encontrou uma oferenda em frente à sua casa. Um pequeno espantalho feito de ossos e amarrado com fio vermelho, encharcado de algo que parecia ser sangue. No peito do espantalho, uma inscrição feita com cortes profundos na madeira: "O preço será pago." A partir dali, tudo começou a desmoronar. Helena adoeceu de repente, seu corpo definhando dia após dia. Thomas passou a acordar no meio da noite gritando, dizendo que eles estavam chegando. Amanda desapareceu no milharal uma tarde e só foi encontrada horas depois, em estado de choque, com arranhões por todo o corpo e sussurrando frases sem sentido. Os dias passaram e os fenômenos só pioravam. Ecos de risadas podiam ser ouvidos dentro do celeiro vazio. A casa exalava um cheiro de carne podre, mesmo quando nada parecia estar estragado. Samuel, em desespero, procurou os anciãos da vila tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que ouviu a pior das histórias. Paraíso não era apenas uma fazenda, era um sacrifício. Os terrenos onde sua propriedade havia sido construída pertenciam a uma antiga tribo indígena, que foi dizimada séculos atrás. Antes de serem expulsos, os xamãs da tribo lançaram uma maldição sobre a terra. Todo aquele que tentasse possuí-la pagaria com sangue. Samuel não quis acreditar até aquela noite. Os gritos começaram pouco depois da meia-noite. Primeiro foram os animais. Mugidos, latidos e relinchos tomaram o ar como um coro agonizante. Depois os passos, não apenas um, mas dezenas, cercando a casa, arranhando as janelas, batendo na madeira. Samuel trancou portas e janelas, segurando o rifle com mãos trêmulas. Helena, febril e delirante, murmurava orações. Thomas e Amanda se esconderam no quarto, segurando um ao outro, enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seus rostos. Então veio o silêncio. Um silêncio pesado, sufocante, e no meio desse vazio assustador, uma batida na porta. Toc, toc. Samuel segurou a respiração. Sua mente gritava para não abrir, mas seus pés começaram a se mover sozinhos. Quando percebeu, sua mão já estava na maçaneta. A porta se abriu lentamente. E do lado de fora, o homem de terno preto estava de volta. Ele sorriu. A mesma expressão torta, anormal. O sangue da terra foi chamado. Agora chegou a hora da colheita. Samuel tentou fechar a porta, mas era como se uma força invisível mantivesse a madeira escancarada. O homem de terno preto deu um passo à frente e, no mesmo instante, uma rajada de vento frio varreu a casa, apagando as velas e lançando uma escuridão sufocante sobre todos. Helena começou a gritar, um som agudo e desesperado, enquanto seu corpo se arqueava como se algo a estivesse puxando para trás. Thomas e Amanda, trancados no quarto, batiam na porta, implorando pelo pai. Mas Samuel estava paralisado. Não conseguia respirar, não conseguia se mover. Apenas observava, impotente, enquanto sombras começavam a se arrastar pelo chão e pelas paredes, tomando formas distorcidas de braços, rostos e bocas que murmuravam palavras em um idioma perdido no tempo. Então, o homem de terno preto estendeu a mão para Samuel. Sua dívida precisa ser paga.
ele disse, e sua voz não parecia humana. Era algo profundo, reverberante, como se não viesse apenas dele, mas de múltiplas entidades falando ao mesmo tempo. Samuel tentou lutar, mas seu corpo não obedecia. Sentiu uma pressão esmagadora no peito, como se algo estivesse tentando arrancar sua alma. Seus olhos se arregalaram ao ver Helena ser arrastada pelo chão como uma boneca de pano, gritando por socorro. O celeiro. Foi lá que tudo começou, e era lá que tudo terminaria. Samuel reuniu todas as forças que ainda tinha e correu para fora da casa. A noite estava estranhamente silenciosa, como se o próprio tempo tivesse parado. Atrás dele podia ouvir os gritos dos filhos e o riso sádico do homem de terno preto. Mas não podia hesitar. Ao chegar ao celeiro, empurrou as portas de madeira e entrou. O cheiro de sangue era avassalador. Luzes bruxuleantes dançavam pelo ambiente, embora não houvesse velas ou tochas. No centro do lugar, uma fenda negra pulsava, um buraco na realidade, sugando tudo ao redor. E ali, diante dele, Helena estava suspensa no ar, como se mãos invisíveis a segurassem. Seus olhos estavam completamente brancos, e de sua boca saíam sussurros ininteligíveis. Samuel tentou correr até ela, mas algo agarrou seus tornozelos. Quando olhou para baixo, viu mãos saindo do chão, segurando com dedos longos e cadavéricos. O preço precisa ser pago. A voz do homem de terno preto ecoou pelo celeiro, agora vinda de todas as direções. Samuel gritou, lutando contra as mãos, mas elas eram muitas. Sentia-se sendo puxado, como se seu corpo estivesse se desfazendo, sendo sugado pela fenda. Seus ossos estalavam, sua pele queimava. Então, ele entendeu. A fazenda nunca pertenceu a ele, nunca pertenceu a ninguém. Era uma armadilha, um ciclo de horror que se repetia para sempre. E naquela noite era sua vez de ser a próxima oferenda. Samuel gritou, mas o som se perdeu no vazio crescente ao seu redor. O celeiro parecia ruir, como se a própria estrutura da realidade estivesse desmoronando. A fenda negra pulsava cada vez mais forte, sugando tudo para dentro dela. Helena continuava suspensa no ar, os sussurros saindo de sua boca em um fluxo contínuo, cada palavra corroendo a sanidade de Samuel. Ele tentou resistir, tentou lutar contra as mãos cadavéricas que o puxavam para baixo, mas seu corpo estava fraco. Seu destino estava selado. Foi então que seus olhos encontraram os de Thomas e Amanda, que agora estavam na entrada do celeiro. "Pai", Thomas gritou, mas sua voz soou distante, distorcida. Samuel sentiu um nó na garganta. Ele não podia deixá-los ali. Sabia que, se o ciclo continuasse, seus filhos seriam os próximos a serem tomados pela maldição. Foi então que tomou sua decisão. Reunindo o que restava de suas forças, ele puxou uma faca presa ao cinto e cravou a lâmina na própria perna, rasgando a carne. A dor foi intensa, mas o choque foi o suficiente para que ele se libertasse parcialmente do aperto das sombras. Ele cambaleou para trás, estendeu a mão para os filhos e gritou, "Corram! Agora!" Thomas e Amanda hesitaram, mas o olhar de Samuel foi o suficiente para convencê-los. Eles se viraram e desapareceram na escuridão da noite. O homem de terno preto, que até então observava tudo em silêncio, franziu o senho. "Isso não estava previsto", ele murmurou, como se algo tivesse saído do seu controle. Samuel riu, mesmo sentindo a morte se aproximar. "Então acho que acabei de quebrar o seu joguinho, não é?" O homem de terno preto não respondeu. Apenas ergueu a mão, e no mesmo instante, Samuel sentiu seu corpo ser puxado violentamente para trás. Ele olhou uma última vez para a saída do celeiro, onde seus filhos haviam desaparecido, e sorriu. Pelo menos, eles tinham uma chance. O mundo ao seu redor se dissolveu em sombras. O celeiro desapareceu, o chão sumiu, tudo se tornou um vácuo infinito. E então, silêncio. Na manhã seguinte, Thomas e Amanda voltaram com os moradores da vila, mas a fazenda estava diferente. O celeiro havia sumido. Não havia destroços, nem sinal de que algum dia tivera existido. A casa antes imponente estava agora tomada por ervas daninhas, como se tivesse sido abandonada há décadas. E Samuel e Helena nunca mais foram vistos. Os moradores aconselharam as crianças a nunca mais falarem sobre o que aconteceu. A Fazenda Paraíso foi declarada como desaparecida, como se jamais tivesse existido. Thomas e Amanda foram levados para viver com parentes distantes e tentaram seguir suas vidas. Mas às vezes, no meio da noite, Thomas acordava com uma sensação estranha, como se alguém estivesse observando. E certa vez, muitos anos depois, quando voltou à cidade por curiosidade, resolveu visitar o local onde tudo aconteceu. Ao chegar lá, encontrou apenas um campo vazio, coberto por trigo selvagem. Nenhum sinal da fazenda, nenhum sinal de que algum dia alguém morou ali.
Mas quando se virou para ir embora, notou algo. Uma porta de madeira solitária, fincada no meio do campo. Não havia paredes, não havia estrutura ao redor. Apenas uma porta, erguida no nada. E quando ele se aproximou, o som de 3 batidas ecoou do outro lado. Toc, toc. Thomas congelou, seu coração disparou. E então, uma voz familiar sussurrou atrás dele. O sangue da terra sempre chama. Thomas girou o corpo, mas não havia ninguém ali. Apenas o vento balançando o trigo alto ao seu redor. Ele correu sem olhar para trás. E naquela noite, ao deitar-se na cama de seu hotel, notou algo estranho em seu braço. Uma linha vermelha, como um fio amarrado à sua pele. A dívida nunca tinha sido paga. E o ciclo ainda não havia terminado.